Bom, meus queridos, paz e graça novamente. Eu tenho certeza que muita gente aí já estava com saudades dos ensinos, dos estudos da Escola Bíblica Dominical e estamos aqui de volta para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor, tá certo? Então, dizer para os irmãos que estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês, aprendendo um pouco da palavra do Eterno. A lição de hoje, que deverá ser dada nesse dia 18 de agosto de 2024. O título desta lição é que o Deus que governa o mundo e cuida da família, né? É o título da revista em si, a revista por completo. Mas a lição de hoje, nós teremos a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti, não tem acento agudo, então é Vasti, e a ascensão de Esther. É a data de 18 de agosto de 2024, datada aí na lição da Escola Bíblica Dominical, que com certeza você, como um aluno da Escola Bíblica, deve ter a lição, né? Pois bem, então prosseguimos com a nossa lição da Escola Dominical, onde a verdade prática está exatamente baseada no seguinte: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A verdade prática está baseada em Tiago 4:6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa graça aqui não é graça salvadora. Esse dá graça aos humildes, ele está falando exatamente de poder dar sabedoria e continuidade naquilo que a pessoa tem de melhor em sua vida, tá certo? Então, deve-se girar em torno de desse tema, a conservação da humildade. O cristão deve se conservar humilde, para que no tempo certo, como disse Pedro, né, Deus nos exalte, tá certo? Então, a leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, versículos 10 a 12, versículos 16, 17, 19, capítulo 2, versículos 12 a 17. Você tem a obrigação de ler estes versículos aqui. Os hinos da harpa cristã sugeridos, que muita gente já não canta mais nas igrejas. E, às vezes você chega na igreja e a pessoa diz: eu não conheço nenhum hino da harpa. Pois, a Escola Bíblica Dominical é uma escola para isso. Não só para ensinar a palavra, mas para aprender também os dons, os talentos que é disponibilizado. E um dos talentos é cantar, é louvar a Deus. E os hinos são sugeridos justamente de acordo com cada lição, né? Então, se você vai, por exemplo, Santa Ceia, você não vai cantar um hino fora da Santa Ceia, você vai cantar hinos que sejam relacionados à ceia. Então, são temáticos, tanto quanto os hinos que são sugeridos ali são temáticos de acordo com a lição. Então, você já vai introduzindo o cântico ao Senhor também, certo? Introdução. Esta lição apresenta o contraste entre duas mulheres, Vasti e Esther. Vasti é a rainha que foi deposta por se recusar a obedecer ao rei. Esther, a judia que se tornou rainha e teve como marca obedecer às orientações do seu primo Mardoqueu. Para aprofundar nesses contrastes, estudaremos o banquete de Assuero e recusa de Vasti, a deposição de Vasti e a ascensão da judia Esther. Nessa lição, também perceberemos a atributo, seria
o atributo, né? O atributo incomunicável de Deus, denominado de presciência. Ele conhece de antemão todas as ações humanas. Presciência é uma coisa que vem antes do conhecimento. Ciência aqui tem o objetivo de conhecimento, tá certo? Então esta é uma lição direcionada para a apresentação, para o aprendizado de um cristão continuar sendo humilde e esperar, porque Deus é presciente e sabe fazer a obra dele. Introdução diz o seguinte: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independentemente de cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre duas condutas de Vasti e Esther, né? Obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. É uma hipérbole, né, falar sobre maiores impérios de todos os tempos, mas bem. Então o primeiro tópico fala sobre o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Os primeiros subtópicos é o rei Assuero, um banquete público, outro exclusivo, e o convite à rainha. Percebo o A craseado, o convite a ser rainha, né? Então, quem era o tal do Assuero, né? Começa-se, o pastor começa explicando quem é Assuero. Filho de Dário, né? Ou Dario, né? Mais fácil dizer Dario, porque não tem acento no A. Filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Isso está em Esté 1 a seguir, né? Seu nome grego é Xerxes, né? No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes as grandiosidades, né, do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se, aí começa a fugir um pouco da Bíblia. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Aí você pode assistir aí os filmes, né, o 300, que fala sobre a queda de Xerxes diante de Esparta, né? Lembrando que tudo isso é ficção, tá? Heródoto aqui é um historiador, não está na Bíblia, mas é uma fonte que você pode pesquisar depois. Então, entre 484 e 425 a.C., aconteceu essa batalha aí e Xerxes caiu, né? Fracassou, perdeu. Então, esse é o pano de fundo da história, né? Então, esses 180 dias que Xerxes reúne os seus conselheiros é para justamente avançar para a guerra. Então, como foi esse banquete público? O primeiro banquete público e o outro foi exclusivo, foi fechado. Então, passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade. Uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Veja que, enquanto o rei passou lá dias e dias se embriagando, né, ostentando a luxúria, né, e eu já expliquei para vocês em outra aula aqui o que é que acontecia
nesses banquetes na Grécia Antiga, no mundo antigo, em Roma, por exemplo, já muitos anos depois, muitos séculos depois, mas Roma capta da Grécia esse talento da orgia, né? Do culto ao seu próprio corpo, ao ar livre, né? Por que não dizer o bacanal, o ato libidinoso. Então esses cultos eram regados à bebida, à vontade. Esses banquetes de reis, você vê no Novo Testamento, por exemplo, um rei, que é o tal do Herodes, que Herodes não é nome, é um cargo. Ele não é casado. Então o que é que ele faz? Ele vai buscar a mulher do irmão. E junto com a mulher do irmão ele traz a sobrinha dele. E o amor da vida dele, entre aspas, não é a mulher dele. A vontade dele é com a sobrinha. Quer dizer, você vê aqui o incesto, né? A pedofilia, que a mulher, a filha de Herodias ainda não é de maior. E além de prostituição, o banquete dele é feito de prostituição, adultério, quer dizer, tudo junto, né? Então, de onde é que Roma capta isso? Aqui da Grécia, do povo grego, né? Desse povo que não tinha temor nenhum de Deus, né? Então, passados-se aqueles dias, o rei reúne-se, faz lá o que ele quer nesses banquetes malditos, enquanto a rainha Vaste decide fazer um banquete só para as mulheres. Quer dizer, é uma espécie de protesto contra aquelas coisas erradas que o rei vinha fazendo. Você vê que ela é uma mulher séria, não quer que o reino seja gerido daquela forma. Então ela faz o banquete dela separado. E isso indigna o rei, né? Isso deixa o rei indignado. Então no subtópico 3 diz: o convite à rainha. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, 7 dias de cachaça, irmão. Não é um sextou, é um semanou, né? Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhes trouxesse a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à presença. Veja todo o simbolismo, né? Veja todo o simbolismo. Então a sinopse é essa: o rei ordena a rainha Vaste para acompanhar o fim, a fim de que a sua formosura fosse mostrada aos convivas, e a rainha não aceita. Quer dizer, a rainha tem por obrigação de obedecer o seu rei, apesar de ser esposa dele, mas o rei é ele. Ela não governa, não é a governante. Como dizia Dilma, não é a governanta, a presidenta, né? Então, nessa recusa aqui, ele fica envergonhado diante de todo mundo, porque primeiro ele não governa o reino, segundo ele não governa a esposa, terceiro agora ele não faz o que quer, então ele cai no descrédito, porque todos aqueles homens que foram ali, presta atenção nisso, foram ali para ser convidados para que ele chamasse para uma batalha. Quando chegam na casa dele, ele não manda nem na esposa, não manda nem na sua casa, no seu lar. Ele não consegue convencer a própria esposa a fazer uma coisa que ele quer. Então ele cai no descrédito. O que vai seguir um homem desse para a guerra? E deu no que deu, o fracasso da batalha, né? Que Heródoto ele escreve muito bem. Então veja que é uma pessoa que quer ter moral diante de pessoas fora, mas não governa bem a sua própria casa. E a mulher está certa. A mulher não pode obedecer uma coisa dessa. Veja que no mundo antigo as mulheres já se posicionavam contra a prostituição, a mentira, a vida de engano. Porque veja, o cidadão está lá fazendo o bacanal dele, se prostituindo no meio de todo mundo, enquanto a esposa dele está reservada com outras mulheres
entre aspas, em santificação, em transformação, em mudança. Elas não estão fazendo um culto incestuoso, nem lesbo. Não. Não, não. Ela está separada. E ele está lá na presença daqueles príncipes todos, daqueles reis todos, rodeado de eunucos. E aí entra esse número 7 aqui. Esses eunucos são pessoas que eram castrados, né? Eram homens que eram capturados nas suas nações, mas que tinham uma certa sabedoria, conhecimento, dons, talentos para governar, para gerir, bancários, escribas, pessoas que iam contabilizar o reino e ajudar o rei a crescer. Então eles eram escravizados, eram cortados, né, o seu órgão, para que eles pudessem andar livremente no meio das mulheres, não engravidá-las, não tomar as rainhas, porque era comum naquele tempo reinos serem destruídos porque alguém que tinha posse de todos os seus bens, de todos os bens do reino, roubava a rainha, como Herodes fez. Herodes roubou a esposa do irmão e sentou no trono em Jerusalém, como se nada tivesse acontecido. Mas graças a Deus tem um João Batista ali para denunciar o pecado que lhe custou a vida. Herodes continuou sentado no trono, mas no ano 70 depois de Cristo, né, já lá seus 35 anos depois, o irmão dele vem para Jerusalém e aí acontece um morticínio lá, uma coisa assombrosa. Quer dizer, um abismo chama outro abismo. Então, a mulher se posicionou. E ela perde com isso. Porque quem se posiciona contra os erros, não fique pensando que ele vai ser bem aceito, que vão lhes amar, lhes obedecer, que vão gostar dele, que vai ser abraçado. Não. Todas as pessoas que se posicionam contra líderes errados, contra pessoas que estão fazendo coisas erradas, eles vão ser, como hoje até a linguajar, cancelados. Eles serão cancelados. Eles serão cortados, são tirados, são podados. E ela foi podada. E com justa razão ela tem em se negar a prestar aquele tipo de oferenda. Por quê? Porque ela agora seria oferecida, não sexualmente aos outros, mas apresentada como se fosse um objeto. Né? Como se fosse um objeto. E a esposa, ela não deve ser considerada como se fosse um objeto. A mulher não pode ser considerada como objeto. Né? A Bíblia nos ensina o seguinte, que a coroa da criação de Deus é o homem, o macho. Porque foi o último a ser criado, finalizando a obra da perfeição de Deus no jardim. E a mulher é a coroa do homem. Veja, o primeiro presente que Deus dá ao homem é a mulher. Então ela é a coroa do homem. Deve ser amada e respeitada, como diz Efésios capítulo 5. Entregar-se por ela, velar. Então não é um objeto. Muito pelo contrário. Ela não pode ser um objeto. Ela é a coroação, o ápice, aquilo que mais tem de precioso na vida da pessoa, do homem, do macho. E ele não entende assim. Lógico, não estamos falando do povo cristão, não estamos falando de um povo que obedecia a Deus. Não, estamos falando da Grécia, lá daquele povo, mas trazendo para nós, serve de espelho, porque Paulo disse que tudo que foi escrito para que nós vêssemos como um espelho, como um modelo, como um módulo, como figura, como uma sombra que passou. Amém ou não amém? Tá aprendendo? Então, glória a Deus. Então, é isso que devemos entender aqui. Certo? Aí, tópico 2 já vem falando sobre Vaste, resiste à ordem do rei e é deposta. Né? Então, a rainha se recusa, o rei vai fazer a aplicação da lei e ela vai ser sentenciada. Então são diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas, aí o pastor já está fugindo bem mesmo, bem longe mesmo, né?
Tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em um seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar ou esclarecer o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática de exegese. Essa palavra exegese não existe. Ele está usando aí como hipérbole figura de linguagem, que tem exegese, que é extrair do texto profundidades, e exegese, que é achismo, eu penso, eu acho, fulano disse, historiador tal disse, né? Quando dão à escritura, com letra maiúscula, a escritura sagrada, um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então, a posição dela de se separar, não dá para saber qual foi a sua motivação. Só não quis e acabou. Ela não quis participar e ponto final. Aí ele está explicando que, como pano de fundo, nós podemos usar a história, como eu usei aqui agora há pouco. Expliquei sobre eunuco, expliquei sobre como era o comportamento no mundo antigo e tal. E se for essa mesma mulher, a Mestres, que Heródoto explica lá no livro dele. Heródoto é um dos primeiros historiadores da humanidade. Ele que cria aquele livro, a História, né? Então, se for essa mesma mulher, as motivações dela são impossíveis de saber, porque ela era uma mulher astuta e sanguinária, quer dizer, não era nenhuma santa, né? Então o que é que o rei faz? Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino. Entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas, a pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o seu mandado? O que deve se fazer? Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Então ele fica desmoralizado, porque agora você vê que é um rei que não conhece nem sequer as próprias leis, né? Um negócio meio no bambo aí, meio bagunçado. Ele deveria saber qual seria a sentença para ela, mas também naquele dia ele estava sob o efeito do vinho, né? E aí já entra outro problema sobre a bebida alcoólica, né? Então, fato é, ela foi sentenciada, né? Examinado o caso, Memucan, um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. É uma frase do filme lá, o primeiro filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Veja que o cara já inventou um movimento feminista aqui, né? Como se todas as mulheres do reino fossem rainhas. Tá entendendo a história? Porque ela, por ser rainha, se ela fizesse isso, ninguém ia matá-la por ser rainha. Mas as outras mulheres, vai uma mulher fazer, uma mulher comum fazer isso para ver o que acontece, ela perderia tudo. Perderia o sustento, perderia a casa, perderia a família, perderia o prestígio. Quer dizer, não era todas que iam se levantar, mas você vê que o cara já cria aqui o primeiro movimento feminista, né? Como tem muitos hoje por aí que fazem isso. Não, porque a mulher não pode ficar atrás de um fogão, porque a mulher tem que estar na frente, porque a mulher tem que estar na frente. Inverte os papéis. Aí, como se a mulher fazendo isto,
tomando conta de uma casa, criando seus filhos, fosse uma coisa ruim. Nossa, isso é uma coisa inacreditável, isso não pode acontecer, isso é um absurdo uma mulher tomar conta de uma casa. Veja a que ponto nós chegamos. Mas aí o que acontece? Quem que toma conta da casa dela? Ela mesma. Só que aí, como colocaram na mente dela que ela não pode ficar só atrás do fogão, aí agora ela tem que sair de manhã cedo para trabalhar. Antes de sair já tem que deixar tudo pronto em casa. Quem tomou conta da casa? Ela. Só que agora ela tem outra ocupação, ela tem outra ocupação fora. Tem outras coisas para fazer. Deve obedecer a outros ideais. Né? E lá fora, ela tem que ganhar o pão, não é? Ganhar dinheiro, subir de cargo, brigar pelas empresas, não é? E lá ela acaba conhecendo mais pessoas que têm os mesmos ideais. E a vida dela se torna aquele trabalho, cada vez mais escravo, mais buscando crescimento, mais crescimento, mais crescimento. E só que tem um porém, e a família dela? E os filhos dela? Aí ela tem que voltar para casa de noite para cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar de casa, cuidar da despesa, já pensando no dia seguinte. Quer dizer, não melhorou muita coisa não, escravizou a mulher. Nessa luta diária, a mulher está se desgastando cada dia mais. Quer dizer, deve-se fazer uma escolha. É muito fácil fazer uma escolha. Olha, nós vamos escolher não ter filho e nós vamos escolher ter uma carreira. Você vai ter a sua carreira e eu a minha. E a mulher vai crescendo na vida, sem a preocupação de uma dona do lar. Ou a mulher e o marido podem escolher, não, nós não vamos fazer carreira fora, nós vamos cuidar da nossa casa, vamos ter nossos filhos. Vamos trabalhar em home office, vamos fazer um curso onde ela possa me ajudar, ela possa trabalhar em casa, ou possa trabalhar poucos dias na semana e possa manter sua casa feliz e alegre. Que mal há nisto? Mas esse desejo exacerbado de querer colocar a mulher à frente de tudo só porque ela é mulher e se sente menosprezada. Meu irmão, a Bíblia nunca menosprezou mulher nenhuma. Todas as vezes que aparece uma mulher na Bíblia, é sempre uma mulher top, destacada, cheia de coisas para que nos ensine hoje. Veja uma mulher como Vasti, por exemplo. Pode ser aquela mulher que Heródoto explica lá, pode ser. Pode ser que seja aquela sanguinária, aquela coisa toda, pode ser. Mas nesse momento é que ela tomou uma decisão firme. Não se apresentar diante dos outros como se fosse um prêmio de consolação. Veja. Por exemplo, você vai ver quando aparece Marta, uma mulher que através dela Deus ressuscita Lázaro, né? Tanto que a Igreja Católica canoniza ela como Santa Marta, a mulher que creu, lógico, depois de Jesus chamar a atenção, creu tanto na glória de Deus que Deus ressuscitou o irmão. Maria, a que estava aos pés de Jesus, a mulher que foi pega no ato de adultério, revolucionou a cidade. A mulher sozinha diante de Cristo, Jesus perdoa os pecados dela e ainda acusa os outros, e ela recebe uma nova oportunidade. Quantas mulheres têm novas oportunidades? Raras. Veja que a Bíblia só mostra mulheres que fizeram a diferença. A mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, a mãe da filha de Jairo, a esposa de Jairo, a família de Noé, a esposa de Noé que conseguiu colocar os 3 filhos na arca, Débora, Esté, Raabe. Irmão, a Bíblia só mostra mulheres que fizeram a diferença e nenhuma delas precisaram abandonar a casa, destruir a família. Você vê que até a mulher que estava ali na região em Samaria, né, a mulher samaritana, o que Deus fez através da vida dela foi maravilhoso. Quando ela entende que Jesus é o Cristo, ela sobe correndo as montanhas e vai explicar para a cidade toda, sai pregando, vira uma missionária ali no sentido espiritual da coisa. Então a Bíblia está repleta, a Bíblia não é discriminadora. A Bíblia está repleta de mulheres que fizeram a diferença. Também tem mulheres que fizeram besteira, como a esposa de Jacó, como a mãe de Jacó. A mãe de Jacó escolhe José, o escolhido da história, e arma uma contenda ali para ludibriar Esaú e o pai, e acaba Jacó sofrendo 20 e tantos anos na casa de Labão por causa da mulher, da mãe dele. Então mulheres na Bíblia que tomaram decisões erradas, mas tem mulheres que tomaram decisões certas,
mulheres que viveram sua vida em prol do reino de Deus. Tá certo? Como a própria Maria, mãe de Jesus. E tantas outras que são tão esquecidas, mas, né? Então, enfim. Então, esta mulher decidiu ser a diferença, dar um freio, bloquear o erro, né? E Assuero caiu no descrédito porque ele não poderia controlar sequer a sua própria esposa. Mas veja bem, não era qualquer esposa, ela era uma rainha. Ela tinha uma certa autoridade para fazer isso aqui que ela fez. Então não é esse conselho que o cara deu aí, tá meio fora. Não é porque todas as mulheres, porque aquela mulher que a rainha faz, todas podem fazer aquilo. Quer dizer, ele está premeditando uma coisa futura. Não existe crime futuro. Ou aconteceu o crime ou não aconteceu o crime. Tá? Não existe premeditação, né? Não pode. Você não pode premeditar o que vai acontecer amanhã que você não sabe. Então, mas o conselho dele foi esse, olha, se não estancar a sangria agora, se a gente não corrigir essa mulher pode influenciar as outras e assim todas as mulheres agora vão querer fazer como ela e o reino vai cair no descrédito, vão desobedecer os maridos e tal. Veja que o cara faz uma lavagem cerebral no rei e ele vai lá e deposta a pobre da Vaste. Bom, mas nesse mesmo contexto, o que acontece? Deus, que é presciente, que já sabia de todo esse burburinho que ia acontecer, enquanto isso Deus está preparando uma judia chamada Esté, ou Adassa, ou Radassa. Está sendo preparada por Deus, sendo criada por uma família e tal. Veja que de uma tragédia de uma família, que é a família de Esté, vem de uma tragédia, né? Uma mulher que é criada pelo tio, pelo parente, aquela coisa toda. E de um problema do reino. Veja, uma mulher judia, crente em Deus, família cristã em Deus. Estou falando, usando a palavra cristã aqui no sentido anterior da coisa. Esta mulher vai ocupar o lugar de uma rainha ímpia, déspota, criminosa, como diz Heródoto. Aí já estou usando o que o pastor explicou na lição aí. Essa mulher sanguinária vai ser deposta para ser posta no lugar dela uma mulher santa, simples, humilde, cheia de Deus, que ora, que jejua, que consagra, que intercede pelo seu povo, que foi criada nos padrões de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. Então Deus achou essa ocasião para colocar justamente Esté ali. Não é premeditação, é presciência. Deus conhece os caminhos que o homem vai tomar. Ele não premedita aquilo, mas ele sabe todos os caminhos possíveis que a pessoa pode tomar. Tá certo? Como também Vasto poderia se entregar lá de frente do povo e isso não acontecer, mas Esté estaria ali pronta, esperando o momento de ser uma rainha, né? Então, tópico 3, último tópico, para encerrar a lição. A judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, o universo da escolha e a obediência de Esther. Há certo consenso entre os estudiosos, e essa lição aqui está cheia de estudiosos, cheia de extra bíblico, dá até medo de falar sobre essas coisas, mas vamos lá, é por conta do pastor que está ensinando aí. Eu só estou explicando o que ele escreveu, né? Há certo consenso dos estudiosos de que a escolha da substituta de Vaste ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na batalha de Salamina no ano 480 a.C. Essa batalha aqui é um negócio estrondoso, né? Então a Pérsia aí vai agora praticamente
esses dois exércitos aqui se acabaram, né? Mas forçou seu retorno para Suzã. A guerra lá se acabou, perdeu praticamente soldados todos, e aquilo força ele retornar a Suzã. E ele volta, né? Volta como o provérbio do Chaves: volta o cão arrependido, com suas olheiras tão fartas, o osso ruído, o rabo entre as patas. Ele volta correndo. Perdeu a batalha 4 anos depois daquela escolha, né, da depostação, né, da retirada da rainha do poder. Então foi um fracasso, né? A investida dele, aquela reunião, lembra? Falamos, ele fez aquela reunião com os soldados lá, tal, para sair para a batalha, e só foi derrota para ele. Desde o dia em que a esposa dele foi deportada, foi só derrota para a vida dele. E apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha, levada à casa do rei. Esther ficou sob os cuidados de Hegai, ou Regai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Era um eunuco, né? Que eu expliquei agora há pouco como era. Havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos e 7 moças para lhes assistirem, Hegai, né, a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Que coisa maravilhosa, né? Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo da escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca e a ordem de Mardoqueu, né? Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. A jovem judia Esther é elevada ao posto de rainha numa terra estranha. Que coisa tremenda, né, irmãos? Há uma promessa de Deus a Abraão. E a promessa de Deus é essa, que ele engrandeceria o nome de Abraão, que todas as famílias da terra serão benditas nele, porque da família de Abraão nasceria o Cristo. Da descendência de Abraão nasceria o Cristo. E todas as vezes que algum judeu, que é da tribo de Judá, ou de alguma outra tribo dos filhos de Jacó, alguns daqueles que têm a promessa de Abraão, todas as vezes que eles são levados cativos, que eles passam por sofrimento, eles são alcançados pela promessa de Deus, de sempre levantá-los, erguê-los, porque
a promessa é essa: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E a família de Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas outras traduções, família de Esté, família judia, família dos judeus, dos hebreus, na terra de Éber, o queneu, na terra de Abraão, que Abraão recebe o nome de hebreu por isso, porque vem da terra de Éber, aqueles que constroem tendas, aqueles que fazem cabanas e tal. Todas as vezes que eles estão num aperto, eles lembram da promessa de Deus feita a Abraão. E Deus se lembra de Abraão, da promessa que fez, e os livra. E você observa que isso Deus vai à risca. Então veja, o compromisso de Deus é com a promessa que ele fez a Abraão. Porque Deus não pode negar a si mesmo, Deus não é mentiroso. Números 23, 19, você sabe disso. Contra Jacó não é encantamento, contra Israel adivinhação, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nesse sentido aqui, de cumprir a promessa, Deus é fiel. Mas veja, Deus não é fiel ao homem, como as pessoas explicam por aí. Não é isso. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua promessa. Se eu me desviar da promessa, do plano que eu fiz com ele, do acordo que eu fiz com ele, as promessas continuarão no caminho e eu fora. As promessas de Deus não podem acompanhar o desvio do meu caminho, da minha conduta. Então, se eu me afasto do caminho, se eu desvio do caminho, se eu retorno do caminho, o errado fui eu. Então, o que é que Deus faz? Deus arrepende-se de ter me dado aquele voto de confiança. Isso quer dizer o quê? Que ele deixa eu viver do jeito que eu quero. E fica triste porque eu retornei. Porque eu desviei, porque eu me afastei daquele plano que ele tinha para mim. E onde ficam as promessas? Esperando a minha conversão. Esperando eu voltar para o eixo, voltar para o meu lugar. E você observa que agora, num reino distante, numa terra onde não era a terra dos hebreus, onde não era a terra de Deus, era uma terra estranha, Era uma terra onde a tolerância era zero no sentido espiritual para os hebreus. Tanto que haverá muitas perseguições, tanto antes quanto depois. Não por parte do rei, mas por parte de aqueles outros que estavam ali. Como você conhece a história de Amã inteira aí, contra Mardoqueu e tal. Então, a promessa continua aqui. Veja, Deus não está fazendo um compromisso com Esté, com Mardoqueu, com Mordecai, com Assuero, com Vaste, não. Ainda é o mesmo compromisso que Deus fez com Abraão. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. É a mesma promessa que lá em Crônicas 7,14, segundo Crônicas 7,14, quando Salomão ora pedindo a Deus, no capítulo 6, 5 e 6, pedindo para que Deus visite o povo dele em terra estranha, que é uma prenúncia, uma reafirmação, um reavivamento da mesma promessa que Deus fez em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os mandamentos que te ordeno hoje, bendito serás na entrada, bendito serás na saída. E ele vai explicando que a bênção de Deus para Abraão continua de pé, de maneira que o povo continue de pé também. Mas quando a pessoa se desvia, e ele ainda explica em Deuteronômio 28, está entre vocês, diante de vós, eu vos coloco, vos ponho a bênção e a maldição. E ele ainda explica, escolham a bênção. Não escolha a maldição, escolham a bênção. Está entendendo a história? Então, esse é o contexto histórico. Então, a promessa de Deus aqui não é com fulano, porque processo, projeto, propósito. Conversa fiada. O plano de Deus aqui continua de pé, porque Deus vai formar uma nação forte, para que através da descendência de Abraão venha nascer o Cristo.
Então Deus está sendo fiel com a sua promessa que fez a Abraão. Vou abençoar todo mundo que abençoar vocês. Mas eu amaldiçoo qualquer um, qualquer reino, qualquer rei, qualquer pessoa que amaldiçoar vocês também. Mas se vocês desviarem, aí eu não tenho compromisso com vocês. Então não desviem. Permaneçam firmes. Então essa é a promessa que Deus faz. Mesmo sendo terra em terra de casa, ou peregrino em terra estranha. Mesmo sendo na sua casa ou em terra estranha. O Salmo 121 explica isso. Na entrada ou na saída, o Senhor vai te abençoar. Deuteronômio 28 ele diz: por um caminho virão contra ti, por 7 fugirão. Então, essa é a palavra do Senhor. Quando em 7,14, segundo Crônicas, Deus diz: se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar minha face, passar a orar a mim, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Em Ezequiel 37, há uma promessa ali de que quando o povo escutar a palavra dele, vossos secos, escutai a palavra do Senhor. Quando o povo que se acha que está morto, que cai na consciência, que estão mortos, escutarem a palavra dele, então ele vai começar a fazer aquele processo de restituição. Osso com osso, carne com carne, pele com pele, nervo com nervo. E aí vai, até chegar à dimensão do Espírito. Se tornar um exército forte, firme, sem o Espírito não adianta. Então, Esté obedece a Mardoqueu por gratidão ao tudo que ele fez e sem questionamento. Por isso que dá certo. Obediência. Obediência e obediência. Ah não, mas eu estou sendo injustiçada, porque eu passei tantos anos injustiçada, estou cansado de injustiça, de injustiça, de injustiça. Seu papel não é fazer justiça. Seu papel é obedecer a palavra de Deus. Está obedecendo? Estou. Não está obedecendo não? Não. Então que justiça haverá de você, de um desobediente? Que justiça pode sair de uma desobediência? Se você não está sendo justo consigo mesmo, que é obedecer a Deus, como você vai querer revolucionar o mundo? Tem pessoas aí querendo revolucionar a empresa. Você não causou uma revolução em si mesmo? Em si mesmo? Você não é capaz de revolucionar o seu controle próprio? Você não é capaz de controlar a si, a sua própria língua, a sua própria boca, os seus próprios pés? Você ainda diz o que não pode, você ainda faz o que não pode, você ainda vai onde não pode. Tá? Você quer revolucionar o mundo, quer ser uma Esté da vida. Não, eu quero revolucionar, eu quero começar de ser rainha. Meu irmão, minha irmã. Esté obedecia o tio dela, que é primo e agora é pai, pela graça de Deus. Ela obedecia a ele à risca, sem ter a previsão de ser rainha. Porque quem não obedece no pouco, no muito não obedecerá. Foi Jesus quem disse. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Então você que está esperando aí chegar num posto alto, grandão, quando eu chegar lá eu obedeço. Quando eu chegar lá eu mudo. Quando eu sair dessa situação eu mudo. Quando eu sair daqui eu obedeço. Quando eu sair daqui eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tudo isso é você se auto-enganando, meu irmão. Porque Deus tem presciência. Deus conhece o coração. E não é que Deus só conhece o coração. Quando Deus fala a Samuel, Deus não vê como o homem vê, porque Deus conhece. Deus sabe o que está dentro. Deus prevê o que o coração pode fazer. Em Jeremias 17 ele diz, olha, maldito e enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Maldito e enganoso, irmão. Não vai confiar em si próprio, não. Maldito e enganoso é o coração. Mas Deus é quem prova o rim e som do coração. Pois maldito o homem que confia em si mesmo. Confia no homem, não é no outro. É em si, no próprio homem, na carne. E faz a sua carne o poder do seu braço. Confiar em mim, diz o Senhor, porque eu conheço. Eu sondo os rins, provo os corações. Então Deus prova os corações nas pequenas coisas. Se você está sendo infiel nas pequenas coisas, irmão,
Tu comprou a revista da escola bíblica na mão do pastor, não pagou ainda. Tá querendo revolucionar sua casa, sua família. Não, porque eu quero ganhar o bairro inteiro para Jesus. Tu não ganhou nem tua alma ainda. Tá atrás de ganhar o bairro para Jesus, irmão. Toma vergonha. Tá na hora de tomar um choque de realidade. Amém ou não amém? Tá certo? Então, a conclusão é essa. Esté havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a presciência, né? Somente ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías 46, 9 e 10, né? Podemos confiar nossa vida inteiramente à direção, né? À sua direção, pois ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, 11. Bem sei, né? Bem sei que tudo podes, né? Isso é Jó 42. Mas em Jeremias 29, 11 Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos bons e não maus, para dar a vocês o fim que vocês querem. Mas buscar-me-eis e me achareis somente quando me buscar de todo o vosso coração. Amém ou não amém? Então fique com esta aula, até a próxima aula. Você que quer fazer o curso completo, estamos na promoção aí, está aparecendo na sua tela. Chama a gente no zap aí, curso online, praticamente de graça para você, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E na próxima aula nós nos vemos aqui, apanhando um pouco mais da palavra do Senhor, né? Sei que vocês já têm apanhado aí tanto quanto eu, mas Deus é quem está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.